Senhores do canal do DN. Mais uma vez aqui estou para combater os criados com vó que se amarram em macetear. Senhores, o português tem que ser entendido, analisado e bem pensado. Hoje, o DN vem aqui para falar um pouquinho da concordância verbal. Agora, olhe bem, concordância verbal. Haveriam de perguntar, mas negão, em que consiste essa concordância verbal? E eu lhes diria, senhores, é a concordância do verbo com o sujeito. E como assim? O verbo tem que concordar em número e pessoa com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito na primeira, na segunda, na terceira, verbo na primeira, na segunda ou na terceira pessoas. Entenderam bem? É isso aí mesmo. Se eu quero acertar na concordância verbal, eu tenho sim que procurar o tal do sujeito. E por vezes, principalmente no CN, eles põem o sujeito na China e o verbo no Japão. Vamos lá? Então, vem. Analisando. Falta ainda uma questão. A concordância está escorreita? Correta? Sim. E quer ver? Alô, alô? Alô, alô? O que é que falta ainda? Quando eu pergunto ao verbo o que é que ou quem é que, a resposta obtida é um tal de sujeito. Uma questão é o meu sujeito. Pasmem. Questão, núcleo do sujeito. Singular ou plural? No singular. E se eu fosse mais ousado ainda, eu lhes diria que uma questão eu poderia substituir por ela. E aí você precisa bonitinho. Ela, terceira pessoa do singular. Ela, falta ainda. Tom, sujeito simples. Pronto. Eu acabei de falar da primeira regra gramatical. Havendo sujeito simples, estando ele posposto ou anteposto ao verbo, o verbo concorda obrigatoriamente. Foi? Fala, caraca, é mesmo? Falei, ó, o que é que falta ainda? O meu aluno chegaria aqui e diria duas questões. Sujeito simples, núcleo, questões. E o núcleo do sujeito, não se esqueçam, sempre um substantivo ou um pronome sem preposição, já que, visto que, uma vez que, o tal sujeito não pode estar preposicionado. Prestaram atenção? Se uma, ela, duas, elas. Caraca, o que foi? O meu sujeito simples corresponde à terceira pessoa do plural. Tom. Simples, né? Ué, o que foi? Falta e não falta? Você não prestou atenção. Vem comigo. O que é que falta ainda? Resolver 4 questões. Este é o meu sujeito, que nele há um núcleo verbal. E se é um verbo no meu sujeito, eu tenho sujeito oracional. Ou bem, caberia ainda dizer uma tal de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Quando o meu sujeito é oracional, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não espalha, não. Deixa que eu espalho. Como assim? Toda vez que o meu sujeito for oracional, o verbo da minha OP, da oração principal, tem que ficar na terceira pessoa do singular. Facei, né? Eles falam, mas Walter, eu ouvi dizer, já até sei, um sujeito representado por uma palavra, um substantivo coletivo ou uma palavra, um substantivo de valor partitivo. E é partitivo que indica a parte de um todo. E
coletivo. Você não pode esquecer que o substantivo coletivo, mesmo estando no singular, ele dá a ideia de plural, mas na concordância verbal é verbo no singular. Vamos ver então? Um grupo estuda português. Quem estuda português? Um grupo. Aqui é o meu sujeito simples. Olha que bonito. O meu sujeito simples é representado por uma palavra, um substantivo coletivo. E havendo substantivo coletivo e não estando, com uma expressão pluralizada determinando, pimba, verbo no singular. A maioria reclamou do Walter. Quem reclamou do Walter? A maioria é o meu sujeito simples. Núcleo, maioria. Esse núcleo é uma palavra partitiva. Mais uma vez, havendo palavra partitiva que indica uma parte de um todo, a maioria, a minoria, grande parte, eu vou colocar o verbo no singular. Ela, a maioria, reclamou. Ele, um grupo, estudou. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, se o meu substantivo coletivo ou a minha palavra partitiva, eles aparecem com um elemento pluralizado, a gramática, ela me faculta dois tipos de concordância. A chamada concordância rígida ou gramatical, aquela em que eu tenho que perceber que o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito, ou uma concordância atrativa, com o elemento mais próximo, ou simplesmente aquele que eu queira destacar, realçar. Um grupo de curiosos, sujeito simples, núcleo, grupo. Mas eu tenho aqui uma expressão pluralizada. Um grupo estuda, concordância rígida, os curiosos estudam. Eles, qual a mais certa? Aqui não tem mais certa. Ambas estão corretas. A maioria dos alunos, sujeito simples, núcleo, maioria, no sujeito. Mas a maioria, não, a palavra partitiva, sim, a maioria reclamou. E os alunos reclamaram. De novo, havendo substantivo coletivo ou palavra partitiva e sendo modificados por uma expressão pluralizada, a língua me faculta dupla concordância. E nessa aqui eu até poderia fazer uma tripla. Como? A chamada a concordância ad sensum. E por que uma concordância ad sensum? É uma concordância ideológica por sentido, o que nós chamaríamos de concordância por sílapse. Eu sou aluno, eu faço parte desta maioria e eu também reclamei. Eu poderia muito bem dizer, a maioria dos alunos reclamamos do Walter. Bom, senhores, eu fico chateado, eu fico branco. Isso aqui significa ficar branco, é não concordar em nada, com nada e por nada o que diz para ele. Amigos, como que para eu chamar um ser de pronome apassivador ou pronome de determinação de sujeito, eu preciso de analisar verbo? E são fracos. Sabe por quê? Se é pronome apassivador de sujeito, eu tenho que verificar se o sujeito ele é paciente. Se é um pronome de determinação de sujeito, eu tenho que verificar se o sujeito está indeterminado. E como verificar isso todo, eu digo, olha, não é nada de verbo, isso é verbo, aquilo. Eu tenho verbo, eu tenho ser, e tenho substantivo sem preposição, ele pode ser sujeito.
E sendo sujeito, eu vou verificar se ele é agente ou paciente. Sendo paciente, o ser é pronome apassivador. E o mais bonito, quando ele é pronome apassivador, ele admite uma concordância. E com quem? Né? Ele admite que o verbo concorde com o chamado sujeito. Ele chega, provérbios, aí ó, eu não posso fazer nada por você. Eu não posso fazer nada por você. O que eu venho aqui é tornar o sujeito paciente. Mas ele que manda. E se ele manda, regra geral de concordância verbal. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Olha que barato. Verbo ser, né? E substantivo sem preposição. Olha lá. Então, eu vou até o verbo, em vez de ficar, não. Walter, você também, e pensa, e analisa, faça a pergunta, o que é que? Se a resposta estiver escrita aqui, pimba, é sujeito. Vamos lá ver? O que é que se aluga? Quarto, quarto é o meu sujeito. Quarto está no singular ou no plural? Singular. E equivale a quem? Ele. Aluga-se ele. Mas espera aí, esse quarto, esse ele, pratica ou sofre a ação de alugar? Sofre. Então o sujeito aqui é agente ou paciente? Paciente. Então está na voz? Passivo. Você é pronome? Passivo. O verbo tem que concordar. A sujeita. Havendo pronome apassivador, o verbo tem que concordar. Caraca, é mesmo. O que é que se aluga? Sujeito. Agente ou paciente? Paciente. Voz? Passivo. Pronome? Passivo. Tá lá. Eu precisei chamar verbo disso, daquilo, até porque é mentira. Comer o C do bolo, o verbo comer é transitivo direto, e o C não é pronome passivo, que do bolo tem preposição. E para haver pronome passivo, tem que haver um sujeito paciente. E o sujeito não pode estar preposicionado. Mas ele já é preposicionado. Então não diga que tem com verbo transitivo direto, o C seja pronome passivo. Ora, fico branco. Caraca, eu falei, percebeu? Eu tenho verbo, eu tenho ser, ajudante é substantivo. Mas olha o dia, uma Posição. matei. Tenho verbo, tenho ser, depois eu tenho substantivo ou pronome com preposição, adjetivo ou advérbio, não é sujeito não. E por que não? O sujeito não pode estar preposicionado. Adjetivo só pode ser adjunta de nominal ou predicativo. E advérbio só pode ser adjunto verbal. Acabou. Acabou, senhores. Estão me vendo nervoso para falar isso tudo? Estão me vendo passar macetinho? É simplesmente o que? Raciocínio. A língua, ela exige raciocínio e não macete. Esse nosso macete me deixa branco. Um aluno trouxe até mim, né? Olha só. A eles, né, enviamos-lhes o presente. E me chamaram-lhes de adjunta de nominal, dizendo que não havia objeto indireto pleonástico. Como que não? Se eu pus, inclusive, vírgula lá na frente, é um macete que faz com que encerre tudo. Professor de estratégia, pense mais um pouquinho, hein? Aí, olha aqui. Tom, eu tenho verbo, eu tenho ser e eu tenho substantivo com preposição. Eu falei isso que é para não confundir o aluno. Ensine-os, né, a raciocinar. Tom não pode ser sujeito. Se não pode ser sujeito, por que o verbo concordar? O verbo concorda com o sujeito. E vamos ver. Quem necessita de ajudante? Se eu não sei, o sujeito é o quê? Indeterminado. Se o ser está numa frase em que o sujeito seja determinado, ele vai ser o quê? Índice, pronome, símbolo de quê? Indeterminação. E havendo índice, pronome, símbolo, determinação, o verbo fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Acabou.
acabou. Acabou. Acabou. O Walter não é surfista, mas ministrando aulas de língua portuguesa, ele não tira onda não, ele dá caixote. Então, olha, tá aqui, senhores, vamos analisar, vamos pensar em sujeito. Pedro e Paulo moram ali. Quem que mora ali? Pedro e Paulo. Eu tenho um tal de sujeito. Epa! Eu tenho um núcleo Pedro e tenho um núcleo Paulo. Mais de um núcleo. Eu chamo de sujeito. Cara, mas eu parei, eu pensei, eu analisei e vi que o meu sujeito composto está antes do verbo anteposto. Regra gramatical. Não invento, não. Havendo sujeito composto e ele estando antes do verbo anteposto, a gramática diz que o verbo vai para o plural, obedecendo a hierarquia gramatical. E o que é essa hierarquia? Se não houver uma primeira pessoa e uma segunda, o verbo tem que ir obrigatoriamente para a terceira. Você fala, caraca, o que foi? Moleque, você é realmente um agente facilitador. Eu falei, tá, substitua Pedro e Paulo por um pronome. Isso. Terceira pessoa do? Plural. Tom. Eles moram ali. Fala, caraca, se eu tivesse substituir Pedro é de quem se fala, Paulo também. Aqui só tem terceira. Então, eles moram ali. Aí, Ana, Maria e eu, sujeito composto. Também está Mas, Walter, já está tão fácil. Eu falei, por quê? Ana, Maria e eu, plural. Mas Ana, Maria e eu é um pronome de primeira. Isso é de primeira? A primeira, ela manda em relação... Isso que tem hierarquia. Ela tem preferência em relação a Z+. E quer ver? Ana, Maria e eu equivalem... Nós. Nós moramos ali. Vem comigo, bonitinho. Fala, caraca, tu e tua prima, segunda pessoa. Tua prima é ela, é de quem se fala. Caraca. Aqui no português do Brasil, tu e tua prima, eu posso substituir por vós, ou posso substituir por vocês. Vocês moram, vós morais ali. Continuo tendo tu e tua prima, sujeito composto, anteposto. E o verbo foi para o plural. Cá para nós, né? É difícil português. Precisa de macete? Senhores, acordem para a vida. Vem para o CVC, né? Tu também. Vem para o CVC, tu também. Porque se eu falo você também, eu cometi um solecismo, que vem, o sujeito é tu, não posso dizer você também. Se eu quisesse você, eu diria, venha para o CVC, você também. E obedeci o que a gramática determina. Desculpa, né? Continuei. Caraca, e foi... Pedro e Paulo, eu tenho um sujeito composto. Mas ele não está antes do verbo, ele está depois. Ele está posto. Cuidado no composto, nas questões de que o verbo poderia ficar com mais de uma forma. Aqui seria. Porque Pedro e Paulo equivalem a eles. Eles moram. Mas eu posso concordar com o mais? Mora. Pedro mora ali. Pedro e Paulo.
A mais correta? As duas são corretas. E aí, eu continuei. Quem mora ali? Ana, Maria e eu. Sujeito, composto, posto. Ana, Maria e eu. Esse sujeito composto equivale a sujeito composto, a norma culta, vamos botar no plural, obedecendo a pessoa gramática, nós. Mas ela também abre um precedente. Ela dá uma brecha. Concordar com mais? Próximo. Ana, eu substituiria por eu, por tu ou por ela? Por ela. Ela mora ali. Concordam comigo que ambas aqui estão corretas? Eu, Ana e Maria, sujeito composto, ele está posto. Eu posso botar moro ou moramos? Lógico que posso. Moro eu, moramos nós. Tu e tua prima. Sujeito composto, posposto. Mas ele corresponde a vós ou vocês. Ele não manda eu colocar o verbo no plural? Vós morais, vocês Mora. mas tu Moras. correto. Tua prima e tu. Sujeito composto, posposto. Ela, tua prima, mora. Vós morais, mas também pode ser vocês moram. Cuidado com o sujeito com a palavra com. Ele pode ser simples ou pode ser composto, mas com ideias bem definidas. Vou pensar em simples. Pedro, sujeito, esteve, né, verbo intransitivo aqui, mas ele esteve aqui na companhia de quem? Maria. Então, quando eu opto por um sujeito simples, esse com funciona como um adjunto adverbial de companhia. Pedro esteve aqui na companhia de Maria. Mas nada obsta que eu veja este com uma conjunção coordenativa aditiva. Sim, que a conjunção coordenativa, ela une termos de mesma função ou introduz uma oração coordenada ou independente. E pelo amor de Deus, ela é coordenada ou independente, que ela não exerce função sintática em relação a outra. E nada que ela não dependa. Né? E aí, né, se deu identificação, quem esteve aqui? Pedro e com Maria. Sujeito composto. Eles estiveram aqui. Você viu? Quando eu digo para você que quem sabe faz ao vivo e não se utiliza de subterfúgio de macete, é porque o bonito é assim. Em se tratando de português, nós temos sim pensar, analisar, raciocinar. E fazendo assim, vós todos saberão que português não é fácil, é muito fácil. Opa, superlativo, absoluto, analítico, ou simplesmente facílimo, superlativo, absoluto, sintético. Fui.